Queridos irmãos, muito boa tarde, que a doce e preciosa paz esteja sobre a tua vida. Quero falar um pouco sobre o nosso pai Abraão, o pai na fé. Abraão, um homem que atendeu o chamado de Deus. Abraão morava em Ur dos Caldeus. E Deus então chamou ele do meio da sua terra, da sua parentela. Livro do Gênesis, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão então tomou sentido, ouvindo a palavra. Deus disse para ele: far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E Abraão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão prestou atenção na palavra de Deus e aplicou a sua fé na palavra de Deus. E Deus então lhes fez promessa. Vemos hoje que Abraão, um dos maiores homens que passou por essa terra, ele é chamado na Bíblia como o pai da fé, é considerado como um amigo de Deus. Um dia Deus disse para, está na sua palavra, ocultarei eu alguma coisa do que faço a Abraão? Vemos pela Bíblia Sagrada que Abraão tornou-se amigo de Deus. Foi um dos homens mais abençoado e próspero. Abraão foi o pai de Ismael. Deus tinha prometido a ele um filho, mas todos nós sabemos a história. A sua esposa, querendo ajudar Deus, ofereceu então a sua empregada para o seu esposo. E da sua empregada nasceu Ismael. Mas o filho da promessa não era Ismael, o filho da promessa era Isaque. 11 ou 12 anos se passam, Isaque chegou. E esse Isaque era exatamente aquele qual Deus tinha prometido para Abraão. Só que quando Deus fez a promessa, Sara tinha problemas, ela não podia gerar filho. Mas Deus disse que ela seria mãe. E se Deus disse, está dito. Vemos pela preciosa e pura palavra de Deus. Deus, no começo de tudo, ele chegou a dizer outra coisa também, muito misteriosa, quando ele disse lá ao primeiro casal, no jardim do Éden: da semente da mulher nascerá um. Mulher não tem semente. Mas quem falou foi Deus. Agora Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E entre as promessas ele disse que ele seria pai de uma grande nação. E para ser pai de uma grande nação, certamente teria de ter filho. Sara então quis ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Mas tudo estava na direção de Deus. Sara então, chegou o tempo, ela abraça um filho que não era dela. Ela abraçou Ismael. Mas chegando o tempo, Deus então cumprindo a sua promessa, fala para Abraão que ele ia ser pai, que Sara iria ser mãe. Ela estava na tenda e ela riu, e o anjo disse: Sara, por que riste? E ela quis teimar, dizendo: eu não ri.
Mas o anjo disse para Abraão, por esse tempo, abraçarás um filho. E aconteceu exatamente o que o anjo disse para Abraão. Hoje, pela história bíblica, Abraão, pai de nações, de Ismael veio os árabes, de Isaac veio Israel, 12 tribos abençoadas, e também de Ismael veio 12 tribos. O número 12 na Bíblia é número de governo. Vemos pela palavra de Deus tudo se cumprindo. Abraão, homem mais abençoado, mais rico que passou por este mundo. Porque Deus disse para ele, eu engrandecerei, farei de ti uma bênção, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. A Bíblia nos aconselha hoje a orarmos pela paz em Jerusalém para que haja prosperidade dentro dos seus muros. É um dever de todos nós que conhecemos a palavra de Deus hoje. Mas anos e anos se passam. Deus vai abençoando Abraão ao longo do tempo. Foi crescendo a sua posteridade. Deus deu a Abraão Isaque. A Isaque Deus deu Jacó. E de Jacó nasce os seus 12 filhos e uma filha. E a bênção de Deus, então, ela se perpetuou na 4ª geração de Abraão. 12 nações, 12 tribos que compõem o povo judeu. Mas por causa da desobediência, o povo perdeu o norte, perdeu a direção, e começaram então a desobedecer a Deus, a sua palavra. Por isso veio o sofrimento sobre aquela nação. Precisou então Deus usar um homem chamado Moisés para libertar aquela nação que tinha crescido e estava presa nas garras de Faraó. Moisés então disse para Deus, como pode? Eu sou um homem de língua pesada. E Deus disse para ele, porventura não foi eu que fiz o homem? E Deus então chama ele, dá delegações para ele, e disse para ele, Deus delegou o que ele haveria de fazer, e disse para ele, chama teu irmão. E ele chamou o seu irmão Arão. E Deus então usou Moisés e Arão de maneira poderosa. Ficou um grande legado para as posteridades ao longo do tempo. O grande homem chamado Abraão deixou a sua grande marca, que foi a obediência a Deus. Ele é chamado na Bíblia de o pai da fé. Moisés, o grande homem, teve problemas na sua vida, teve vacilos. Mas Deus se encontrou com ele lá no deserto. Quando ele estava lá no deserto, uma sarça começou a arder, pegar fogo. E Deus disse para ele, não te chegue para cá. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. E Deus então passa o seu plano para Moisés. Moisés então aceitou o plano de Deus e se colocou na brecha, se colocou diante de Deus para obedecer. E hoje é chamado
o líder maior, um dos maiores líderes que passou sobre a terra. Obedeceu a Deus. E por ordem de Deus, libertou o povo de Israel, que estava escravo no Egito, nas garras de Faraó. 10 pragas se passam, mas na última praga era a morte dos primogênitos. E o anjo delegou para Moisés, o próprio Deus delegou a Moisés o que os judeus deveriam fazer. E os judeus obedeceram, que era para matar um cordeiro de 1 ano e espargir o sangue nos umbrais da porta. Eles fizeram isso. E naquela noite o anjo da morte da parte de Deus passou sobre o Egito e matou todos os primogênitos das casas, até os animais, os primogênitos. Mas o povo de Israel foi obediente e foram poupados. Na manhã seguinte, o grande rei, com o coração dolorido, porque a morte entrou no seu palácio, ele então injuriado, nervoso, sem querer, mas ele permitiu o povo saírem do Egito. Aí começa a peregrinação no deserto e Deus cuidou do seu povo. Sofreram muito, mas Deus cuidou do seu povo, usando o seu servo Moisés. Mas no meio do deserto, Deus não deixou faltar para eles alimentação diária, água diária. As suas roupas não envelheciam, os seus calçados não se gastavam. Milagre diante deles. À noite, uma coluna de fogo os aquecia. Durante o dia, uma nuvem forte, poderosa, se colocava entre o sol e entre eles, para que eles não fossem consumidos pelo sol, pelo calor escaldante. Era Deus provendo proteção ao seu povo. Mas mesmo assim, imperou dentro do povo de Deus a desobediência. Por isso a Bíblia hoje fala para todos nós, o meu povo perece. Não por causa do pecado, da iniquidade, da imoralidade, não. O povo perece exatamente por falta de conhecimento. Se tem uma coisa que Deus mais deseja que tenhamos, é conhecimento da sua palavra, conhecimento da sua verdade. Por isso está escrito lá, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Bíblia não falta, mas falta o conhecimento da palavra nos corações. Aquele povo sofreu e sofreu muito. Quando foi entrar na terra prometida, não foi todos. Os de 21 anos abaixo entraram na terra prometida. Olha o que vemos no nosso tempo. Deus tem 2 tipos de povos, é claro que é 3. Porque o mundo e todos os que nele habitam é do Senhor. Mas o povo especial, o povo particular é o povo judeu. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu. Quem? Eu estou falando agora do maior presente que Deus mandou a esta terra. Quero falar de 2 coisas preciosas que o Senhor Jesus Cristo, uma ele já fez, a outra ele vai fazer. Nós vemos no livro de João, capítulo 3 e o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deus enviou o seu filho como um presente ao mundo. Porque foi necessário que isso acontecesse. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque Adão, o primeiro homem, Deus fez ele perfeito, mas ele pecou, ele vacilou. E por causa dele, o pecado entrou e dominou sobre a humanidade. Por isso Deus enviou o seu Filho em cumprimento à sua palavra profética, quando ele disse lá no livro de Gênesis, capítulo 3, e o verso 15. Da semente da mulher nascerá um. Anos se passam. Milhares de anos se passam. Deus usa Isaías para falar sobre a chegada de Jesus Cristo. Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vemos no livro de João, capítulo 1, que diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, a palavra estava com Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. No princípio era o verbo, palavra. Estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele quem? Jesus Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Este veio, aliás, no 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João veio na frente de Jesus Cristo como anjo enviado para abrir o caminho para Jesus Cristo. E olha o que vemos, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João não era a luz, mas ele veio para testemunho, para testificar da luz, e a luz é Jesus. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, todo ser humano que nasce, e nasce com vida. Esta vida é uma representação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é vida. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Até hoje, uma boa parte do mundo só escuta falar nele, lê sobre ele, ouve falar sobre ele, mas não acredita nele. Por isso é que juízos virão sobre toda a face da terra. Ai do mundo por causa dos escândalos. Por isso é que Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. É necessário pregar o evangelho. É necessário que o ser humano ouça o evangelho. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, que é o evangelho pregado. Olha o que vemos. Mas todos quantos o receberam, aliás, o 11 disse, veio para o que era seu, ele veio para os judeus, mas os seus não receberam. Deus mandou ele para resgatar os judeus, porque Deus fez uma promessa com Abraão. E Deus lembrou do seu amigo Abraão. E Deus cumpriu a sua palavra profética, a sua promessa para Abraão, seu amigo, mandando Jesus Cristo
para os que era seu. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, filho de Maria e de José. Judeus nato. Jesus Cristo, o judeu nato, verdadeiro. Aquele que veio assumir a condição de pecador no lugar dos judeus, no lugar da humanidade perdida por causa do pecado. Jesus Cristo assumiu a condição de pecador, assumindo a cruz do Calvário, cumprindo então a palavra profética que diz, lá no livro dos Salmos, capítulo 22, leia lá. Jesus assume a condição de pecador, é perseguido e morto na cruz do Calvário, porque ele veio para o que era seu e os seus não receberam, crucificaram. Quando Jesus Cristo veio em sua primeira vinda, em sua primeira parousia, ele veio exclusivamente para judeus. Ele não veio para a igreja, porque a igreja não existia ainda. Ele veio exclusivamente para judeus. Parousia é exclusiva para judeu. Mas eles o rejeitaram. Logo abriu-se um precedente para os povos do mundo todo. Quando diz lá, mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos, aos que crêem no seu nome. Hoje, brasileiros, americanos, africanos, japoneses, germânicos, árabes, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, hoje, pela fé, faz parte da Igreja de Jesus Cristo. Haverá a sua segunda parousia. A Igreja de Cristo cresceu, está sobre toda a face da terra, mas a segunda parousia não é para a Igreja. Parousia quer dizer vinda, presença pessoal do Messias. Na sua primeira parousia ele veio para judeus. Na sua segunda parousia, que é a sua segunda vinda, ele virá novamente para judeus. Não é para a igreja. Para a igreja é parousia. Aliás, desculpem, para a igreja é harpazo. Harpazo. Para a igreja é retirada. E quando que ele abriu esse tempo glorioso para a igreja? Foi exatamente na sua ressurreição. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele estava ali encerrando o Velho Testamento e abrindo o Novo Testamento. Ele estava encerrando o tempo da lei e abrindo o tempo da graça. Como está no Apocalipse. O que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Jesus Cristo fechou o tempo do Velho Testamento e abriu o tempo do Novo Testamento, que é o tempo da graça. E aquele que abre também é aquele que fecha. E ele está para fechar o tempo da graça, que é o tempo que ele abriu para a igreja de Cristo. O tempo da graça não é tempo dos judeus. Quando um judeu aceita Jesus Cristo, ele não deixa de ser judeu, mas ele passa a ser judeu messiânico, fazendo parte da igreja de Cristo. Deus tem tratamento com os judeus e tem também tratamento com a igreja. Esse é o tempo do tratamento com a igreja. Isto começou por Deus há 2000 anos atrás.
O tempo do tratamento de Deus para com a igreja está para se encerrar na terra e vai abrir então o tempo do tratamento de Deus com os judeus, porque Deus não se esqueceu dos judeus. Por quê? Porque ele não se esquece da promessa que fez ao seu precioso amigo Abraão. Em sua primeira parousia, em sua primeira vinda, ele veio exclusivamente para judeus. Na sua segunda vinda, ele vem exclusivamente para judeus novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estamos no tempo chamado tempo da graça, é tempo da pregação do evangelho da graça. O tempo da pregação do evangelho da graça está para se fechar. Por isso Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. No evangelho da graça é um convite ao ser humano a vir para Jesus. E assim que o ser humano vem a Jesus Cristo, ele vem pela fé. Porque é pela fé que ele aceita a Jesus, cumprindo Romanos 10, 9 e 10, que diz: com a tua boca confessar e com o teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Depois que a pessoa aceita a Jesus Cristo, ele é aconselhado a frequentar uma igreja. Ele é aconselhado a ler a palavra de Deus. Ele é educado pela palavra de Deus a sentir o desejo de se batizar. E depois que ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí ele é convocado por Deus a permanecer firme e de pé. Jesus Cristo já disse: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lutas e turbulências vêm para todos. Mas Jesus Cristo chegou a dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Estas palavras é exclusiva para a sua igreja, não é para Israel, é para a sua igreja. Se você aceitou a Jesus Cristo pela fé, se você está congregando, se você está se esforçando para permanecer de pé, você é a igreja de Cristo. Não tema as lutas, os ataques, as tribulações. Porque a Bíblia diz: maior é o que está convosco do que o que está no mundo. Vou parar por aqui. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Dê um like, compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia, se inscreva neste canal, você é muito bem-vindo. Deus vos abençoe.